Fala galerinha, tranquilos? Espero que estejam bem aí. Então na nossa aula de hoje nós iniciamos o conteúdo da unidade 6, certo? E nessa unidade 6 nós vamos falar sobre esportes de precisão e esportes adaptados, ok? E nessa primeira modalidade que nós vamos falar, então, é sobre o boliche. Então a gente vai falar vou falar um pouquinho sobre o histórico do boliche, né? Então o boliche no Brasil, ele é organizado pela Confederação Brasileira de Boliche, né? Que é vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro, que é o COB. É também integrante do programa oficial dos Jogos Pan-Americanos. Apesar de não ser uma modalidade olímpica, é um esporte de precisão e pode ser jogado individualmente ou em equipes. Então, por mais que seja o COB, né, que é a Confederação Internacional, Confederação Brasileira Olímpica, por mais que seja ela que organiza esse esporte, ele não é um esporte olímpico, né? Ele é apenas jogado nos Jogos Pan-Americanos. O que são os Jogos Pan-Americanos? Ele reúne todos os países da América, como se fosse uma, entre aspas ali, uma mini Olimpíadas, porém só do continente americano, América do Sul, Central e do Norte. Então é uma modalidade que é jogada nos Jogos Pan-Americanos, mas não é olímpica, ok? A história do boliche, né? Como que surgiu o boliche? Então, são várias as histórias sobre a origem do boliche, né? Algumas relatam achados arqueológicos de pinos e bolas em tumbas egípcias, né? Lá atrás. Outras apontam a existência em países como Inglaterra, Itália, Alemanha, a Holanda, né? E de jogos que derrubam pinos, né? Similares ao boliche, ainda não com essa nomenclatura, mas jogos que se assemelham ao boliche. E outros indicam que a sua origem foi da Ulamaica, né? Lá na Polinésia. Conta-se também que o boliche se tornou tão popular na Inglaterra que o rei Eduardo III chegou a proibir a prática, né, dessa modalidade. Ainda não era um esporte, mas a prática dessa modalidade, porque ele temia, em 1366, né, porque ele temia que essa prática ela fosse mais popular do que o arco e flecha, que na época era muito praticado pelo povo inglês e também era um esporte de muita importância, né, para o reino, para o seu reino, né, em função da sua aplicação militar, né? Então era muito tradicional essa modalidade. Então o rei, ele temia que esse esporte, o boliche em si, se tornasse mais popular que essas atividades. Então, no ano de 1366, ele proibiu que esse esporte ou essa atividade fosse desenvolvida na Inglaterra. Apesar da popularidade nos países da Europa, né, foi apenas nos Estados Unidos que o boliche ganhou força, principalmente depois que os estadunidenses eles modificaram o antigo jogo que era jogado na Alemanha, né, adotando o formato triangular, que é o que a gente joga hoje, né, onde posicionam os pinos em formato triangular e acrescentando mais um pino aos 9 que já existiam, ou seja, eram 9 pinos dispostos aleatoriamente, porém, nos Estados Unidos eles formataram um formato triangular, acrescentando mais um pino na ponta, totalizando 10, né? Então, a regra do boliche jogado com 10 pinos, elas foram padronizadas no ano de 1895, no Congresso Americano de Boliche. E no início do século XX, a modalidade chegou à Europa, essa modalidade que foi desenvolvida nos Estados Unidos. No Brasil, ela começou a ser praticada na década de 60, né? E principalmente no eixo Rio-São Paulo, consolidando-se consolidando-se, né, como um esporte após o surgimento da Confederação Brasileira de Boliche, no ano de 1993. Então já não tão distante, né? Mas no ano de 93, efetivamente aqui no Brasil, o boliche se tornou um esporte, não apenas uma modalidade recreativa. É uma atividade que a gente pode praticar nos nossos finais de semana, brincar aí, né? Mas é um esporte. Existem atletas que participam de competições nacionais, internacionais, da modalidade do boliche. Nessa aula de hoje, então,
era para a gente conversar um pouquinho sobre o histórico do boliche. Na nossa próxima aula, então, a gente vem falando já sobre os elementos do boliche, né? Como que funciona e etc. Tranquilos, galera? Então, até a nossa próxima aula. Beijos e abraços, se cuidem e até mais.